Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa análise que, olha, parte de uma sensação bem brasileira, sabe? Aquela capturada num vídeo do YouTube. A de que, às vezes, parece que a gente vive numa república dos palhaços. Uhum, A fonte que a gente viu, ela meio que costura vários exemplos, né? De escândalos, impunidade, e questiona como isso bate no nosso dia a dia. exato. Então, a nossa tarefa aqui é tentar explorar os padrões, as conexões que essa análise apresenta, sabe? Tentar entender a linha que ela traça, desde lá da alta política até problemas bem concretos, assim. Vamos lá, vamos desemaranhar isso. Sim, e o argumento central do material é forte, né? A ideia de que esses eventos não seriam só casos isolados, mas comporiam um cenário maior. Quase um sistema onde, na visão que eles apresentam, quem tenta seguir as regras, bom, muitas vezes se sente em desvantagem. A análise começa lembrando uns escândalos que, nossa, tiveram muita repercussão. Cita o mensalão, né? Aquela história da compra de votos lá no Congresso. Uhum. E depois o Petrolão, que foi o foco principal da Lava Jato, que investigou aqueles desvios bilionários na Petrobras. Isso, envolvendo as grandes empreiteiras, tipo a Odebrecht, e o uso do chamado caixa 2, né? Aquele dinheiro por fora. É, frequentemente para campanhas, essas coisas. O vídeo descreve um ciclo que parece familiar. Investigações, aí vem as condenações iniciais, gera até uma certa esperança, Uhum. até chegar no ponto que a fonte considera crucial, né? Que é a reversão de algumas dessas condenações importantes. Ah, sim. O caso do ex-presidente Lula é bem destacado ali, com a anulação das sentenças dele. E o vídeo faz questão de frisar, né, que anulado por questão processual não é a mesma coisa que inocentado do mérito das acusações em si. Entendi. Foi por tecnicalidade, então. Isso. A anulação se baseou em aspectos técnicos, tipo a competência territorial do juiz, essas coisas. E o interessante é como a análise aponta para mecanismos como o foro privilegiado. Aquele que algumas autoridades têm. Exato. Que faz com que só possam ser julgados por tribunais superiores, o que, assim, pode acabar alongando muitos processos, né? E também é prescrição, que é quando o Estado perde o prazo para punir. E aí, segundo o vídeo, esses elementos acabam, na prática, dificultando a responsabilização de gente poderosa. É isso. É essa a leitura que o material faz, que o sistema teria essas brechas, digamos assim. E olha só, a análise não fica só na política, né? Ela tenta conectar essa percepção de impunidade com coisas que chegam na nossa mesa, literalmente. Uhum. Fala da Operação Carne Fraca, lembra que expôs frigoríficos vendendo carne vencida, adulterada. Sim. E também em caso de leite. Leite batizado com soda cáustica, água oxigenada, coisas bem sérias. E soma isso, né, os desastres ambientais, Mariana e Brumadinho, os dois ligados à Vale. A fonte critica o que vê como uma lentidão na responsabilização criminal efetiva, sabe? Das pessoas que tomaram as decisões que levaram às tragédias. Exato. A crítica é essa. Cadê a responsabilização individual e rápida nesses casos? É nesse ponto que a argumentação do vídeo tenta amarrar as pontas, né? Porque também levanta a questão das fraudes no INSS. Há sim os descontos indevidos. Isso, descontos de associações não autorizadas nas aposentadorias, prejudicando milhares de idosos. O material traça um paralelo, assim. Ele sugere que essa impunidade percebida lá em cima, seja na política ou nas grandes empresas, ela cria um ambiente, um caldo cultural, talvez, que torna o cidadão comum mais vulnerável aqui embaixo. Faz sentido a conexão que eles propõem. A partir daí, a análise direciona o foco para o papel do Estado e da mídia nesse cenário todo. Como assim? Sugere que certas regulações poderiam talvez favorecer grupos amigos, cita como exemplo o crescimento da JBS, que teria tido um apoio financeiro muito forte do BNDES, né, o Banco de Desenvolvimento. O banco público. Isso. E também investigações sobre doações eleitorais que poderiam, na verdade, mascarar propina. Outros exemplos que o vídeo joga na roda são a regra dos ovos carimbados, que eles veem como prejudicial para os pequenos produtores, e supostas tentativas de frear o avanço dos bancos digitais. Entendi. Então, juntando essas peças, a perspectiva que o vídeo oferece é de uma engrenagem meio complexa, né? E nesse contexto, a mídia entra como A mídia é retratada ali como um quarto poder que, segundo a fonte, poderia acabar atuando na proteção desse status quo, desse jeito de fazer as coisas. como?
Dando exemplos. Olha, seja através de financiamento via leis de incentivo, como a Lei Rouanet, Uhum. que é para a cultura, mas que há análise crítica por um suposto direcionamento meio questionável de verbas, sabe? Uhum. Seja pelo controle da narrativa, pela alegada censura a vozes que discordam, ou até criando distrações. Distrações. O vídeo usa a expressão pão e circo. Chega a mencionar um grande show internacional que estava rolando bem na época em que estouravam notícias sobre a fraude do INSS. Tipo uma coisa para desviar a atenção. Nossa. E a consequência disso tudo, na visão do material, qual seria? Bom, aí vem a parte mais pesada, talvez. Uma desilusão profunda, aquele sentimento de vestir a peruca de palhaço, como eles dizem. O vídeo descreve o sufoco que é para o empreendedor honesto, a normalização das dificuldades, sabe? Aquele sorrir de barriga vazia. Complicada. Chega a uma frase bem forte. Diz que ser honesto no Brasil virou um ato de resistência ou de ingenuidade. Uau! Então o que tudo isso significa, né? Pelo menos segundo essa análise que a gente está dissecando, o retrato que fica é de um sistema onde a corrupção e a impunidade parecem sistêmicas, né? Mais regra do que exceção. E isso alimenta frustração, impotência. Totalmente. E por isso, a fonte deixa transparecer uma descrença bem forte em soluções que venham de forma coletiva ou de cima para baixo. E qual a saída, então, que eles apontam? Olha, a conclusão do material é bem individualista. A ideia é, se o cenário é esse, a saída é cada um cuidar do seu. Focar na família, nas finanças pessoais, nos projetos individuais, tanto que o vídeo até direciona o pessoal para conteúdos sobre proteção financeira, planejamento tributário, como um caminho prático, assim. Entendi. Quer dizer, já que o coletivo parece não funcionar, a solução é individual. Essa é a sugestão final deles. Bom, isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Se essa análise argumenta que a salvação é essencialmente individual, por que existe essa percepção de falha coletiva? Quais são as implicações dessa mentalidade para a nossa coesão social? Para a própria ideia de construir um país juntos, a longo prazo? Fica aí a provocação para quem nos ouve refletir.